Hoje nós estudaremos sobre a santidade de Deus. Estamos numa sequência de estudos e nessa sessão estamos vendo os atributos comunicáveis de Deus. Então a santidade de Deus é um dos atributos dele que ao criar-nos, ao fazer-nos a sua imagem e semelhança, ele concedeu-nos ter também a santidade. Portanto, a santidade de Deus é um dos seus atributos e nós temos chamado de perfeições, perfeições do ser de Deus. A Escritura diz que Deus é santo. Esses 3 primeiros versículos, registrados no chamamento do profeta Isaías, revelam-nos essa declaração a respeito de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um dos serafins tinha 6 asas. Cada um deles, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A santidade é um dos temas religiosos mais proeminentes do Antigo Testamento e é aplicado primariamente a Deus. Ele tem aplicações secundárias, tem aplicações posteriores, mas primariamente a santidade é aplicada a Deus. E é um tema bem recorrente. É um tema presente em toda a extensão do Antigo Testamento e pode ser encontrado com uma abundância predominantemente acentuada, como, por exemplo, no livro de Levítico. Agora, para começarmos, nós temos que já dizer que não é correto pensar na santidade de Deus primariamente como uma qualidade moral ou religiosa, como geralmente se faz. De um modo geral, quando nós usamos a palavra santidade, a primeira referência de significado que vem à mente da maioria das pessoas é relativa a uma qualidade moral, a uma qualidade religiosa. A santidade para muitas pessoas é uma questão ética. Para muitas pessoas, santidade é não pecar, é não cometer nenhuma ação que contrarie Deus. Santidade, para muitas pessoas, tem apenas essa natureza. E essa não é a natureza primária. Como nós já vimos, a natureza primária da santidade é relativa a Deus. A ideia fundamental de santidade é a de uma posição ou relação existente entre Deus e uma pessoa ou coisa. Então, uma pessoa pode não cometer determinado erro, não se envolver em determinado pecado e nem por isso ela é santa. Porque a santidade está muito mais calcada, fundamentada na relação que há entre aquela pessoa e Deus, ou entre uma coisa, um objeto, uma terra, uma construção e Deus. Então o templo era santo, não porque em si tivesse qualquer coisa que o tornasse santo, a não ser
a relação que ele tinha com o Deus Santo. Então nós devemos considerar que santidade não é primariamente uma questão ética, mas é uma questão de posição de algo em relação a Deus, seja uma pessoa, seja uma coisa, seja um objeto, seja uma terra, seja uma descrição. A ideia escriturística da santidade de Deus é dupla. Então, na Bíblia, na Escritura Sagrada, então a ideia escriturística é apresentada para nós, a ideia de santidade, de duas maneiras, com duas abordagens. Vamos ver a primeira. Em sentido original, ou o primeiro sentido da palavra santidade, refere-se à transcendência de Deus. É por isso que nós não podemos tratar a palavra santidade como um termo ético, porque a sua forma original de apresentação na Escritura não se refere a isso, mas refere-se à natureza de Deus, refere-se à transcendência de Deus. Em sentido original, que é esse primeiro que nós estamos vendo, santidade denota que Deus é absolutamente distinto de todas as suas criaturas e é exaltado acima delas em majestade infinita. Essa é a primeira forma de entendermos santidade. Quando os serafins declaram santo, 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 eles não estão falando nada relativo à forma moral, ética, como Deus age. Eles estão falando da majestade de Deus. Tanto é que a declaração é continuamente feita, anunciada, ou num clamor de um para o outro, na proclamação de um para o outro, diante do Senhor, assentado no seu trono. O fato dele ter um trono, dele exercer majestade infinita, o fato de ele ser distinto e acima de todas as coisas criadas, o faz santo. E faz com que os serafins façam esta declaração. Então, observe que a forma original da expressão santo e santidade relativa a Deus relaciona-se com a grandeza de Deus. Assim entendido, a santidade de Deus é um dos seus atributos transcendentais. E às vezes a santidade é mencionada como a sua perfeição central e suprema. Então observe que esse é o primeiro sentido. A santidade pertence ao ser de Deus. Ele não é santo porque ele age sem pecar, ou longe do pecado. Ele é santo porque sua natureza tem a santidade como um atributo, uma perfeição, e uma perfeição transcendental. Ela transcende todas as coisas que nós conhecemos, tudo que nós podemos medir, tudo que nós podemos descrever, está muito acima de tudo que de maior possa estar ao nosso alcance. Por isso que às vezes a santidade é mencionada como uma perfeição suprema e central. Não parece próprio falar de um atributo de Deus como sendo mais central e mais fundamental que outro, né? Isso não é assim, não pode ser feito com aquela tranquilidade, com aquela facilidade que às vezes nós queremos usar para definir as coisas. Você, por exemplo, se começar a dizer que a santidade de Deus
é mais central do que o amor dele, que a santidade de Deus é mais central do que o conhecimento dele, ou que a santidade é fundamental ou mais fundamental do que o amor dele, o conhecimento dele, a sabedoria dele. Não é uma coisa muito própria fazer isso. Mas, se isso fosse permissível, se a permissão fosse dada, nós extrairíamos da Escritura essa ênfase da Escritura direcionada à santidade de Deus. Pareceria, se fôssemos liberados para centralizar ou dar prioridade a um dos aspectos das perfeições de Deus, pareceria justo escolher a sua santidade, porque a sua santidade é a sua transcendência em perfeição. Neste sentido da palavra, a santidade não é realmente apenas um atributo moral, que representa apenas seu modo de agir. A maioria das pessoas, se você perguntar para elas assim, por que Deus é santo? A maioria delas responderá, porque Ele não peca. Então, Ele tem que não pecar para ser santo. É um atributo moral, seria uma forma ética dele viver. O que se aplica a nós. Por que uma pessoa é santa? Porque ela não peca e tem uma conexão, uma relação com o Deus Santo. Mas para Deus, isso não pode acontecer, porque não é apenas isso. A palavra santidade ou santo aplicada a Deus representa muito mais do que o seu modo de agir. Antes, ao invés daquilo que nós falávamos, a santidade é uma coisa de amplitude igual a de todos os predicados de Deus e a todos esses predicados aplicável. O que significa isso? Que santidade compõe Deus, como qualquer outra coisa que você queira falar sobre Ele. Se você listar qualquer atributo de Deus, a santidade é um deles, é uma perfeição do ser de Deus, e repetimos nós, não como, por exemplo, algumas pessoas pensam que é o jeito dele agir. Então é um erro pensar, essa forma de pensar está errada. Deus é santo porque não peca, né? Não é uma forma correta de pensar. Deus é santo porque Ele é supremo, porque Ele é perfeito, porque Ele é glorioso. Ele é santo em tudo aquilo que o revela, em sua graça e bondade, como também em sua ira e justiça. Veja que a santidade de Deus, como uma perfeição dele, manifesta-se quando ele fica irado, quando ele exerce justiça. A santidade não é apenas uma coisa que, como às vezes nós pensamos, negativa, no sentido de não fazer. A santidade de Deus é positiva. Ela se revela e revela Deus quando Ele age em qualquer situação. Tanto quanto é gracioso com o homem pecador, indo buscá-lo lá no império das trevas, para aplicar sobre ele a justiça de Jesus e salvando-o da perdição eterna, ali há a santidade de Deus em atuação, mas quando Deus também exerce justiça, castiga, traz as punições, ou cumpre as palavras produzidas pela sua ira. Sua santidade pode ser chamada de majestosa santidade. Alguns teólogos gostam dessa expressão. Não santidade apenas como
um modo de vida, mas o exercício de uma majestade, poder, exercício de poder. É assim que os serafins declaram: santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos, a terra está cheia da sua glória, tudo está abaixo dele, ele preenche com a glória dele todas as coisas. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Observe como a palavra santo está sendo usada. Ela não está sendo colocada no sentido de que poderia haver mais alguém ou outro Deus que não fosse como ele, que errasse ou que fosse limitado, por isso que Deus é santo. Não, a expressão ele é santo porque ele é o único. Ele é santo porque não há nada que se compare a ele. Ele é santo porque tudo está abaixo dele. Não há nada igual a Deus. Lá em Isaías, ele diz: a quem vocês me compararão para que eu lhe seja igual? Não há ninguém que possa ser comparado com Deus. Isaías 57:15, porque assim diz o alto, com letra maiúscula, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Então veja que Deus não é santo porque ou não peca ou porque age de um determinado jeito. Ele é santo porque sua essência o faz ser assim, e isso pode lhe dar uma denominação, ele pode ser chamado de santo, tal é a composição de seu ser, de sua natureza em santidade. Ele diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Oséias 11:9, não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, Deus dizendo, porque eu sou Deus e não um homem, sou o santo no meio de vocês, não virei com ira. Então veja que ele deixa de fazer uma coisa, não por causa de um comportamento ético, moral dele, mas por causa da natureza dele. É porque ele é Deus e não homem. É o ser dele, o que o faz ser o que é, que o faz agir de uma determinada maneira. E não a maneira de agir que o faz ser santo. Em nós, a maneira de agir nos faz ser santos, mas em Deus, não. Ele tem a própria natureza da santidade como um atributo, uma perfeição dele. A santidade é aquilo que é mais essencial em Deus e que pode ser designado como o luminoso. Lá no início dos nossos estudos, quando nós falávamos da revelação, essa palavra apareceu e eu fiz uma explicação sobre ela. Essa palavra surgiu, foi um filósofo e teólogo alemão chamado Rudolf Otto, que a criou para que houvesse uma palavra que, distintamente das outras usadas no dia a dia, com aplicações que as pessoas fazem no dia a dia, em outras questões, em outros assuntos, pudesse então existir uma palavra que tivesse uma exclusividade para se referir a Deus na sua santidade. Então, Otto criou essa palavra. Deus é o luminoso. Luminoso refere-se à qualidade
misteriosa, terrível, santa, aterrorizadora e sagrada de Deus. Agora, observe, ele é um ser inteiramente outro, fora de nossa dimensão, mas a sua presença pode ser sentida. É assim que Otto entendia. Ele é um ser inteiramente outro. A maioria das pessoas pensam em Deus como se ele fosse um de nós perfeito, ou um de nós, um igual a nós, que tivesse todo o conhecimento, toda a sabedoria, todo o poder, e, na verdade, não é isso. Deus é outro. E ele está tão misteriosamente revestido, tão terrivelmente encapsulado, né, numa grandeza tal, quando Deus faz o mar balançar, os montes fumegarem, como dizem os salmos, quando a terra treme, quando a voz de Deus, dizia Davi, se expressa nos estalos, nos trovões, nos relâmpagos. Tudo isso mostra o terror sagrado que encontramos na presença de Deus, porque tudo isso que nós enxergamos, tudo que nós sabemos, está abaixo dele, é a criação dele, e ele está acima, ele está fora da nossa dimensão. Mas nem por isso ele não é sentido, a presença dele não é notada, a presença dele continua sendo percebida mesmo em meio a essa névoa de mistério e santidade. Otto criou essa palavra para distinguir um termo, né, que fosse usado exclusivamente ou se fizesse um uso particular a Deus, porque quando você usa palavras que enaltecem Deus, você encontra estas mesmas palavras sendo usadas para enaltecer um presidente da República, um rei, um governante poderoso, um imperador, como muitos existiram na história, no passado, com glória tal, que palavras de grandiosidade relacionadas ao governo dele não eram economizadas. Então, estas mesmas palavras são usadas para Deus. Por isso, surge esse termo, luminoso. Otto foi buscar essa palavra na religião romana, porque os romanos tinham muitos deuses, assim como os gregos, e eles guardavam o termo numus para se referir a um Deus que eles não eram capazes de descrever, fazer dele uma imagem, que ele estava muito além da estátua que eles carregavam nas guerras, ou tinham em seus oratórios em suas casas, ou nos templos da cidade de Roma. Os gregos sabiam disso também. Quando Paulo passeia pelo Areópago, ali em Atenas, ele diz: cidadãos atenienses, eu vejo que vocês são muito religiosos, tem até um altar para o Deus a quem eu sirvo. Vocês escreveram lá, o Deus desconhecido. Esse altar ao Deus desconhecido é como se hoje em dia Otto quisesse dizer na sua teologia filosófica, acima de tudo, chamando Deus de luminoso, como se tudo que as pessoas falam sobre divindades ficasse abaixo do que se refere a Deus. Isso é a santidade dele, né? Isso é a santidade dele. A santidade de Deus é a perfeição dele, sobre a qual não podemos raciocinar, em que não se pode pensar conceitualmente, e que inclui ideias como inacessibilidade absoluta e domínio absoluto ou majestade terrível. Ele é inacessível absolutamente, ele é dominador sobre tudo absolutamente, é rei, governa sobre tudo,
de forma absoluta e temível. Temível, todos devem temer a Deus. Não se pode raciocinar como é Deus. Não se pode estabelecer conceitos sobre Ele. Quando o Otto criou essa ideia, ela é citada, né, por Berkhoff dentro da obra dele, buscando lá na obra de Otto. E quando o Otto criou essas ideias, o que ele está propondo é que as pessoas que começam a falar de Deus de maneira superficial, que começam a falar de Deus como se ele fosse um camarada, que começam a chamar Deus de o cara lá em cima, que começam a chamar Deus de paizinho, ele vem com essa ideia para dizer, cuidado gente, nós estamos falando de alguém que não se encaixa nesses títulos, ou os títulos mais grandiosos, que você às vezes não dá para Deus no seu culto, mas dá ao seu governador, ao seu presidente, esses termos todos precisam ser substituídos por um luminoso, que é exclusivo dele. A santidade de Deus desperta no homem um sentimento de nulidade absoluta. Nós somos nulos, não há paridade, não há nenhum momento nada que signifique que nós temos acesso, vamos ter, né, por meio de Jesus, uma consciência ou sentimento de condição de criatura que leva a um auto-rebaixamento absoluto. Quando Isaías viu o Senhor, os serafins, a glória, o trono, ele disse, ai de mim, ai de mim. Ele fez um auto-rebaixamento, ele se sentiu reduzido, porque Deus é luminoso, porque a presença dele é majestosa acima de tudo que se sabe sobre grandeza neste mundo. Então esse é o primeiro aspecto que a palavra de Deus, a Escritura, apresenta para nós, o termo santo, em relação a Deus. O segundo, aí sim, escorrega para aquele lado que parece mais comum, que é o aspecto especificamente ético, que o termo santo traz. Até agora, nós vimos que não precisa haver nenhum tipo de observação sobre ética e moral para chamar Deus de santo. Mas o termo santo vai decorrer para isso, vai alcançar esse conceito também na Escritura. Em virtude da sua santidade, Deus não pode ter comunhão com o pecado. Então não é porque ele não tem comunhão com o pecado que ele permanece santo. É a natureza santa dele que o faz não poder ter comunhão com o pecado. Uma coisa vai de um lado para o outro, quando nós pensamos nele como um santo, porque ele se mantém eticamente longe do pecado. Então ele depende de um elemento externo, o pecado, uma relação com o pecado, na qual ele não tem comunhão para ser santo. Não é isso, é invertido. A santidade dele, a natureza dele, conforme nós vimos até agora, no sentido original da palavra, é que o impede de ter comunhão com o pecado. Como o texto que nós lemos lá, de Oséias, quando ele diz, eu não sou homem, eu sou outro ser, vocês não são como eu, e eu não sou como vocês. Empregada nesse sentido, né, a palavra santidade indica a pureza majestosa de Deus ou a sua majestade ética. Ele é um ser que age, que tem atributos como amor, justiça, que usa de sua graça no relacionamento conosco, derrama misericórdia sobre nós quando estamos abatidos, e se relaciona conosco, e sua santidade vem produzindo nessas coisas todas
uma forma de Deus agir que traz, sim, um conceito ético. Mas a ideia de santidade não é meramente negativa. Nós já falamos um pouco sobre isso, separação do pecado. Tem igualmente um conteúdo positivo, a saber, o de excelência moral ou perfeição ética. Então, a excelência moral de Deus é que o faz santo e é o que o faz não ter comunhão com o pecado. Eu espero que essa ideia fique claro para todos nós, porque senão, se nós pensarmos que Deus precisa negativamente o tempo todo se opor ao pecado, negativamente o tempo todo dizer não ao pecado, é como se ele não fosse santo como um atributo. Não é uma coisa negativa, é uma coisa positiva. Quando ele faz, quando ele age, quando ele fala, a santidade se expressa em tudo isso. Se o homem reage à santidade majestosa de Deus com um sentimento de completa insignificância e temor, sua reação à santidade ética revela-se num senso de impureza, numa consciência de pecado. A glória santa de Deus faz com que nós nos sintamos no nosso lugar, ou seja, abaixo, como seres criados pequenos, e a sua santidade, no sentido ético, faz-nos sentir também impuros, incapazes de termos um relacionamento direto e aberto com Ele, e traz sobre nós consciência de pecado. As duas coisas aconteceram com Isaías. Vou morrer. É tão aterrorizante, é tão glorioso, é tão inacessível, e não deveria haver uma relação minha com essa visão tão majestosa, e isso vai causar meu extermínio. É a santidade majestosa, o Deus luminoso. Mas quando ele diz, eu sou imperfeito, eu habito com pessoas de lábios impuros, nós pecamos com as nossas palavras, ele estava sentindo a impureza que essa santidade revelou a ele. Então, eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Esta santidade ética de Deus pode ser definida como a perfeição de Deus, em virtude da qual Ele eternamente, não é algo que Ele começou a fazer, está determinado a fazer, e porventura possa um dia parar de fazer. É a natureza dele. Então, eternamente, Deus quer manter e mantém a sua excelência moral, aborrece o pecado e exige pureza moral em suas criaturas. Isso é a santidade de Deus. Seu poder, sua glória, que o faz ser luminoso, eu poderia dizer apenas grandioso, apenas majestoso, mas nós aprendemos a usar essa palavra, criada por Otto, para poder dar um up em majestade, em glória, e dizer, olha, Deus está muito acima de tudo que nós conhecemos. E Ele decide manter essa excelência moral, de modo tal que Ele aborrece o pecado. O tempo todo Ele aborrece o pecado, e quando se relaciona conosco, Ele quer de nós pureza moral. Ele quer que nós vivamos do jeito que Ele quer que nós sejamos. Sede santos, disse Ele, por quê? Porque eu sou santo, disse em Levítico, e Pedro repete na carta dele. Próximo estudo, nós veremos a justiça de Deus, mais um atributo comunicável dele. Considerando que todos esses atributos comunicáveis formam também o nosso ser. Ainda que nós não os tenhamos
em forma perfeita, de modo como existe em Deus, mas nós temos do modo como Ele quis que nós tivéssemos, ainda que limitado, mas o suficiente para nós. Então, no próximo estudo, a justiça de Deus.